Bom dia. Bom dia. Então, você acompanhou a matéria da Veja sobre o Bolsonaro? Cheia. Uma matéria relativamente normal, como a gente estava conversando, né? É um apanhado, um cozidão, não tem informação que não se soubesse ali dentro. E, de vez em quando, eles jogam uma frase. Olha, a reportagem. Eu li, né? Uma matéria normal, enfim, evidentemente a escolha editorial de pô-lo como ameaça e tudo mais é uma escolha deles lá, não tem nada a ver com isso. Agora, eu estou longe de ser um eleitor do Bolsonaro, né? Eu acho o Bolsonaro uma figura quase caricata, mas eu entendo o sentimento, né? E eu acho que talvez tenha faltado dizer isso, está faltando dizer isso de uma maneira mais completa, né? O que ele representa? Ele representa principalmente, né, um profundo desprezo e cansaço de uma boa parcela dos cidadãos, né, em relação a esse sistema podre, claro, né, que corroeu a democracia. Porque está corroendo a democracia e corrói a democracia é o Bolsonaro. É a corrupção, né, que nós estamos experimentando há mais de uma década e meia, de uma maneira desenfreada. Né? Apontar o dedo contra o Bolsonaro, dizendo que ele é a maior ameaça à democracia. Quando o Lula está rodando o país, ameaçando juízes, ameaçando o Ministério Público, jornalistas, e dizendo que vai fechar órgãos de imprensa abertamente. Sabe, atropelando a justiça, dizendo que vai desrespeitar a lei da ficha limpa, vai se candidatar de qualquer maneira e que vão ter que engoli-lo como se fosse uma questão plebiscitária e não criminal. Claro. E aí, claro que ele suscita reações, e aliás, reações que a pior reação não é exatamente a candidatura do Bolsonaro. É a possibilidade que já se começa a ventilar abertamente, o que é muito preocupante, de intervenção militar. Eu sei que entre os nossos espectadores, há quem acha que só com intervenção militar, eu também compreendo o sentimento, né? Mas também não é que não é a democracia é aquela coisa, né? A democracia é o pior sistema possível, fora todos os outros, né? Já experimentados pela humanidade. Então, em caso de intervenção militar, o antagonista fecha depois de 2 horas. Não, claro, não tem. A gente não Aliás, os brasileiros têm um grande problema, né? Eu vejo com liberdade de expressão e de opinião. Porque não se trata aqui, por exemplo, no caso dessas exposições, eu acho também grotesco, absurdo a história da menininha tocar num homem nu, acho que isso aí extrapolou qualquer coisa. Agora, sabe, pintura ruim, inclusive, né? Mostrando isso, mostrando aquilo. Gente, tá bom, protesta, tal, mas quando você tenta fechar alguma coisa, o próximo passo é fechar um órgão de imprensa, entendeu? É não permitir. Aliás, tem do lado também contra o Bolsonaro. Também existe isso. Tem muita gente que, por exemplo, agora ele vai falar na Universidade de George Washington. Houve um manifesto para que não deixasse o cara falar. E a universidade falou, não, ele vai falar. Certo? Há gente defendendo que o Bolsonaro não tenha microfone, que não possa se candidatar, o que também é absurdo. Eu defendo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito na democracia, na liberdade de expressão e opinião plena. Desde que não se faça apologia de coisas que minem a democracia, né? Agora, a democracia, eu digo o sistema político, de representativo e tudo mais. O Bolsonaro é uma expressão da sociedade brasileira, da política brasileira, e tem todo o direito de falar, de se expressar, de se candidatar. Sabe qual é o problema? Que quem se opõe ao Bolsonaro, quem se opõe à intervenção militar, etc., dá a entender que a alternativa a isso é ter que engolir essas organizações criminosas que tomaram
conta exato. do país. Ou é isto ou é aquilo. E não. Aceita essa gentalha, ou você apoia uma saída autoritária. Nós conversamos já, você e eu. Quem tem a responsabilidade, neste momento, de impedir qualquer tipo de deriva autoritária é o STF, barrando, caçando a candidatura do Lula. A candidatura é primordial. O Lula é a principal ameaça à democracia. É um sujeito que desafia o sistema judiciário. Exatamente. É um sujeito que ameaça fechar a imprensa. Aliás, olha aqui, Diogo. De todos os momentos que eu vivi sobre os diversos presidentes e sistemas e regimes no Brasil, o único que tentou me levar e levar outros jornalistas para uma delegacia, os únicos, foram os petistas, ou gente ligada ao PT. É gente da pior espécie, da pior qualidade. E autoritários. Eu peguei 300 processos. Pois é. Agora, o que? Eles partem para intimidação policial, né, utilizando inclusive agentes do Estado de uma maneira indevida, intimidação judicial, né? Então, assim... fraude eleitoral. Fraude eleitoral, né? E se pudessem pôr milícia na rua, poriam. Porque eles não têm mais o número suficiente para isso. Né? Então, assim, ameaça... Não, o Bolsonaro, para mim, ele é um representante de um pensamento do qual eu não compartilho, mas eu vejo nele uma expressão legítima. Enquanto não está aí tentando fechar jornal, né, batendo em gente, tudo mais, está tentando se eleger. Ok. Com argumentos absolutamente legítimos. Aliás, eu vou ler aqui um trecho da reportagem da Veja que me pareceu muito interessante, porque eu disse o seguinte: Bolsonaro não oferece a seus eleitores um conjunto concatenado de ideias, não articula uma visão de Estado, nem se alinha com nenhuma escola econômica. Sou ignorante em economia, confessa. Mas entre suas ideias observa-se uma tendência conspiratória comum entre os militares, segundo a qual os estrangeiros estão sempre tramando para afanar as riquezas nacionais. É só tirar o nome do Bolsonaro e colocar o nome do Lula ou da Dilma e é a mesma coisa, com uma pequena diferença. O Bolsonaro, no caso, é honesto o suficiente para dizer que não entende nada de economia. Não é? Então, assim, desse ponto de vista... Tem outra diferença ainda mais importante. O discurso do Lula e da Dilma foi usado para rapinar o Estado, por meio do pré-sal, das sondas, etc., etc. Eles fizeram um assalto ao Estado, elegeram ditadorzecos nessas repúblicas das bananas na América Latina inteira, graças a esse dinheiro roubado, com o discurso do petróleo é nosso. Isso tudo é óbvio. Não, o Bolsonaro é apresentado como uma ameaça à democracia brasileira. Já a rapinagem, para usar o termo que você usou, do Lula e do PT, causou, segundo a revista Veja, um estrago, o maior estrago na esquerda brasileira. Não, senhores, não foi na esquerda, dane-se a esquerda brasileira, foi ao país. Ou, se você ampliar, foi ao continente. Antes tivesse arruinado. Antes tivesse arruinado a esquerda brasileira, né? Não, foi ao país. E foi ao país, e como você bem lembrou, né, aos países que fazem fronteira com o Brasil, ou são próximos ao Brasil, ou seja, ao continente, ou ao subcontinente, América do Sul. Né? Então, assim, ameaça por ameaça, eu acho que, de fato, não há a menor sombra de dúvida de que a ameaça maior é o Lula. Eu, pessoalmente, acho extremamente saudável a candidatura do Bolsonaro. Ele exprime uma repulsa por tudo que foi revelado nos últimos anos. Ele exprime de maneira democrática, ele se candidata a um cargo político, ele coloca em questão vários pontos que nós sempre colocamos
não pertencer a esses partidos nojentos, asquerosos que nós temos, de tentar uma eleição que não depende de dinheiro roubado. O cara faz tudo pela internet. Ele Olha, oferece uma resposta que é equivocada, porque não é elaborada, mas é um dos principais problemas do país, que é a violência urbana. Então, tem vários pontos que a candidatura dele traz à tona que precisam ser discutidos, precisam ser seriamente discutidos, e ele encarna essas questões. mas é esse o ponto. Vamos tratar das respostas. Exatamente. As questões que são colocadas com a candidatura dele são todas elas imprescindíveis. Exatamente. O Bolsonaro, o que os caras não estão percebendo, quem alimenta a ideia de ser presidente da República sem candidatar os outros, é que o Bolsonaro, justamente, ele traz à tona questões, independentemente das respostas e das bobagens que ele fala, ele traz as questões certas. Não é? E ele se coloca, embora não seja, né, está lá, né, como um outsider, que é tudo que as pessoas esperam. O Dória vinha nessa batida, né, elegeu-se prefeito de São Paulo, apesar de estar ligado, de ser membro do PSDB e tudo mais, mas a linha olha, aqui eu sou contra os políticos da maneira como eles fazem política, elegeu-se. No entanto, uma vez eleito, começa a fazer o jogo, está caindo na armadilha de fazer o jogo da velha política, dos caras que estão enrolados e tudo mais. Então, assim, não estão entendendo que o Bolsonaro, ou por instinto, ou por esperteza, seja lá por que for, ou convicção, né, ele está com o discurso das questões certas, da indignação certa, né, que os outros não têm, ou porque não convictos, ou porque realmente não podem, né? Sei lá, por motivos que a gente ainda não sabe ao certo. Não, como nós, se coloca na única posição razoável em relação a essas quadrilhas, que é de oposição aos dois lados, né? O Lula, o Michel Temer, o Aécio Neves. Como é que qualquer pessoa com mínimo de decência vai se posicionar hoje nesse espectro político aí, que não seja de antagonismo absoluto, total? Não, você veja, por exemplo, uma questão concreta, né? O PSDB, quer dizer, o PSDB, o tal do Bonifácio de Andrade, né? Aparece como relator para livrar o Temer da segunda denúncia. Pô, já estava acertado que o PSDB não faria esse papelão de novo, de ter um relator para livrar o Temer de denúncia, né? No entanto, o cara vai lá e se coloca. Pô, o que faz o PSDB? Uma solução absolutamente inacreditável, né? Quer dizer, não tira o cara do partido, o cara entra na vaga do PSC, mas continua no partido, e aí vai o Ricardo Trípoli, né, um dos cabeças pretas, para a televisão, para os jornais, dizer, e também aqui para o antagonista, dizer não, ele está lá, mas ele não representa o PSDB. Como assim, doutor? Não representa o PSDB? Claro que ele representa o PSDB. Ele é um membro do partido. Então, são essas coisas que assim como o Aécio Neves representa o partido e presidente do PSDB até hoje. Mas o cara em recolhimento noturno, depois de receber 2 paus de propina da JBS, ele é o presidente do PSDB. Não, pois é. E o Bonifácio de Andrada é um nome ligado ao Aécio, evidentemente assim faz parte... Assim como a Biakel também era. E também era. E faz parte do acordo com o Temer. Olha, na defesa do Temer, aquela defesa que eles entregaram na Câmara, o que é fantástico quando você lê, é que, inclusive, em determinado momento, a defesa do Temer faz a defesa do Aécio, dizendo justamente, levantando a suspeita, por que eles alvejaram 2 dos principais oponentes do PT? O senador, não sem mencionar expressamente o Aécio, mas nem precisava, o senador que foi o candidato adversário da Dilma Rousseff em 2016, né? E o atual presidente da República. Aliás, aqui um parênteses, o atual presidente da República não é que faça oposição ao PT, o atual presidente da República era vice-presidente
da República nos mandatos da Dilma. E a defesa toda se baseia no ataque ao Rodrigo Janot, quando nós sabemos que o que pegou, por exemplo, o Aécio Neves foi a PF, né? Claro, claro. Em ação monitorada. A PF pegou todo mundo, pegou o GEDEL, pegou o Rocha Loures. A única parte de grampo foi aquela da garagem do Michel. Aliás, o Gedel era... PF que pegou, né? Claro, não, e o Gedel gritando pro Ricardo Saúde, que vai matar o Ricardo Saúde, e o Lúcio Funaro também, a resposta do Ricardo Saúde, não vai matar nada seu gordo, né, pro Gedel. Bom, o Gedel, se não tivesse nada a ver com nada, ele estaria com vontade de matar o Ricardo Saúde? Não. Me conta. Fosse inocente, né? Quer dizer, inocente. Não vendo? 51 milhões em espécie no apartamento, não existe inocente com isso. Então estamos perdendo o foco, né? A gente fica falando assim, o Estado de Direito está aí, o Estado de Direito está funcionando, tem o procurador, denuncia, né? Aí tem a justiça que aceita a denúncia, não aceita a denúncia, né? E vamos adiante. Agora, o ponto... O problema foi exatamente esse. Foi quando a justiça deveria ter agido e não agiu. O Brasil está afundado, está na situação atual, não porque o Temer foi grampeado pelo Joesley Batista, mas antes disso, o TSE, Gilmar Mendes, os ministros sindicatos pelo Temer, rasgou as provas da Odebrecht. Claro. Rasgou as provas da Odebrecht e inocentou Dilma Rousseff e Michel Temer. Ali era a chance de ter recomeçado. Na época, nós até falamos, olha, se o Michel Temer é tão querido assim pelo Congresso, eles que votem novamente o nome dele. Não havia toda essa história da JBS. Mas eles que votem de novo no Michel Temer. Façam vocês que se arranjem. Claro. A justiça tem que dar uma resposta a esse batalhão, essa montanha de provas contra essa chapa. No caso, Temer, teria saído até limpo, porque quem fez a roubalheira para a eleição da Dilma Rousseff foi o PT, foi o Lula. Foi o PT, claro. Ele teria saído ali tranquilamente. Agora, a necessidade de justiça, de que a justiça agisse naquele momento e com isso... Eu acho que tem duas vexame gigantesco. Eu acho que é engraçado quando você ouve um juiz, um ministro do Supremo ou de outro Tribunal Superior dizendo não ouço a voz das ruas, tá bom. Eu acho que é mais legítimo ouvir o clamor público, desde que o clamor público esteja inserido dentro do quadro constitucional legal, né? Do que ouvir conveniências políticas. Conveniências políticas não são muito mais, digamos assim, escusas do que qualquer clamor público. Isso é uma coisa. O outro ponto é que naquele momento, o que está claro até pelo que, como o mercado está reagindo, como a economia está reagindo. Vamos repetir isso aqui pela enésima vez. Michel Temer, com Michel Temer ou sem Michel Temer, dá na mesma. Aliás, com Michel Temer até pior. Certo? Porque o que importa é a manutenção dos rumos da economia, a manutenção da equipe econômica que está aí. É isso a única coisa que importa. Hoje, a tal da pinguela, quem sustenta a pinguela é a equipe econômica. Certo? Então, assim, se tivesse saído o Michel Temer e entrado o Rodrigo Maia, tudo bem, Rodrigo Maia também tem lá suas investigações, mas é uma coisa muito menor, né? Até o momento, pelo menos. Né? Não, é óbvio que vai ser, porque ele é um personagem relevante. Pois é. Em terceira linha. Exato. O Michel Temer está aí há 49 anos. Exatamente. Mas o Rodrigo Maia, do país, né? Irrelevante, né? Mantendo a equipe econômica, né? O país hoje estaria tranquilo, não teria gente falando em intervenção militar, certa justiça estaria caminhando direito, né? E quem sabe até, isso diminuiria, bom, sem dúvida diminuiria o ímpeto petista, porque o Temer é ótimo para o PT, ótimo para o PT. Não, 3%? Temer 3%? Não, e livrando, assim, quando livram o Temer, eles fortalecem o tal do discurso de que houve golpe contra Dilma, porque se a Dilma é derrubada por pedalada fiscal e o Temer não é derrubado por tudo que apareceu, então é porque houve golpe. Evidentemente que não houve, mas fortalece o discurso do PT.
E também não haveria, acho eu, começar essa coisa das vivandeiras que vão mexer com os granadeiros nos bivaques, né? E aí essa gente começando a falar, fortalecendo aí, precisa ter intervenção militar, patati, patatá. A sensação de sujeira estaria bastante menor, né? Bastante diminuída. Enfim. Olha, o país precisa apresentar as respostas certas para as questões verdadeiras. Quando não apresenta, surgem todas esses... Quem levanta as questões verdadeiras... Levantar as questões verdadeiras. Organizações criminosas tomaram conta do Estado. Elas precisam ser afastadas. Lula é um condenado. Ele não pode se candidatar. O sistema partidário tem de ser desfeito. Essas questões têm de ser colocadas na mesa. Se não forem, todo tipo de resposta vai surgir. E olha, você olha o editorial do Estadão de ontem, quando eles publicam, né? Acho que foi ontem, não foi? Eles publicam um artigo lá do general da reserva, que vem falando isso há séculos, né? A mesma coisa, sobre a possibilidade de intervenção militar, que mesmo fora da legalidade, dependendo do contexto, patati patatá. E põe depois um desembargador falando do ativismo, né, judiciário, quer dizer, ou seja, quando há uma lacuna no legislativo, o poder judiciário, então, tem que preencher essa lacuna legislando. Bom, tá. Aí vai o editorial do Estadão, e diz assim, olha, esses dois artigos que nós publicamos mostram realmente que aí põe a culpa de tudo que a gente está vivendo, né, no Ministério Público, no Judiciário, né? E aí você fala, pô, peraí, não, né? O culpado de todo esse problema que a gente está vivendo não é quem está prendendo o bandido, são os bandidos, né? Tudo bem, você pode achar que o Ministério Público, e eu acho que o Ministério Público tem poder demais, mas isso é outra história, né? Que o Judiciário toma decisões erradas, né? Mas, de qualquer maneira, como aqui eu canso de repetir, a marcha está com idas e vindas, está no caminho certo. Mas não dá, pô. Pessoal, e aí é que cresce o Bolsonaro, você entendeu? Cresce o Bolsonaro. O editorial responde o quê? A única saída é a política. Quando a representação política é essa aí, não é uma resposta. Não é uma resposta. Essa gente tem de ser eliminada pelo voto, para se fazer política. Mas, sem dúvida, é necessário para a democracia impedir que esses saqueadores, esses assaltantes, possam subverter a própria democracia. Em defesa dela, essa pobre democracia, você não defende com esses assaltantes. Mas, claro, quem criminalizou a política foram os criminosos. Não é quem está apontando os criminosos que estão na política, né? Pelo amor de Deus, esse é o fim da picada, né? Bom, mas é difícil, não tem saída. Bom, senhores, a gente tem que resolver isso de alguma forma, né? Vamos eleger bandido outra vez, tudo bem, então vamos derrubar bandido outra vez, vamos prender bandido, é interminável, né? Mas não há maneira de seguir adiante. Eu acho, por exemplo, voltando ao caso do PSDB, né? Pô, os cabeças presas saiam do PSDB. Claro. Façam um outro partido. É assim que a coisa funciona. Não tem dúvida. Não se submetam a esse papel ridículo de destituir um relator, né, deixando o relator no próprio partido. Claro. E numa vaga de outro partido. Isso é uma coisa. Mas não faz o menor sentido. Isso traz descrédito, né? A dizer, por exemplo... Você sai ou você expulsa. Ou você expulsa. Eles não conseguem expulsar o próprio presidente? Claro. Então, se virou o partido do Aécio, tá bom, então deixa o partido para o Aécio. Faz outro partido. Sai para outro. Ou faz outro. Né? Reúnam os cabeças pretas dos diversos partidos, se é que existem, né? E façam um partido com premissas razoáveis, com gente honesta, que, enfim, que tenha ali um ideário, uma ideia de nação, qualquer coisa que vale. O que não dá é para ficar nesse meio termo. Aí é que entra, volto a dizer, um Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é nítido. E os outros não têm nitidez. Além de todo o rabo preso, eles não são nítidos, né? O Dória hoje.
Quem sabe responder o que o Dório pensa? Bolsonaro tem voto. Bolsonaro vai para qualquer partido, ele vai continuar com os 20% dele. Vai continuar com os 20%. Que ele escolha, ele vai continuar com os 20% dele. 20% de gente instruída, de gente que tem dinheiro. E aí eu digo o seguinte, bom, não, Bolsonaro não pode, Bolsonaro me ameaça. Pô, o cara é recebido em Belém por uma multidão. Qual é o político hoje que pode chegar num aeroporto, primeiro sem ser agredido ou ser vaiado, e ainda sendo recebido com festa? Bom, aí você vai dizer, mas é um bando de gente assim, essa... Pessoal, então o quê? Vamos abolir o povo? Vamos abolir quem vota no Bolsonaro? Essa é a ideia? Não, né? A gente tem que aguentar os petistas, tem que aguentar também quem vota no Bolsonaro. Agora, entre o Lula e o Bolsonaro, o Lula é a ameaça à democracia. Porque claro, até agora... O eleitor do Bolsonaro é infinitamente melhor do que o eleitor do Lula. Não, e depois é o seguinte... Você vê as pesquisas de opinião, quando você vê todas as frases, não, pode roubar, alguém rouba, mas dá um dinheirinho, etc., para a população. O eleitor do Lula aceita o assalto ao Estado de uma maneira que o eleitor do Bolsonaro não aceita. E repudia com veemência. Pois é. Agora, é o que tem de melhor por aí, não é que... Não, é de gente que pensa, que está produzindo. Agora, tudo bem, eles não viveram, boa parte não viveu o período da ditadura, do regime militar. Então, não é que foi essa maravilha, pessoal. Não, o Brasil saiu em frangalhos. Não é? Saiba, não quer implantar uma... Não, aparentemente não. A matéria da Veja, inclusive, diz que ele é detestado pela alta cúpula militar. Então, se há uma coisa positiva para ele também ali, é que ele encarna um tendentismo aí, porque todos os estrelas, 5 estrelas. Pois é. Não, e eu acho assim, ele colocou ali, queria colocar umas bombas para criar um clima e tentar, eu não me lembro mais qual foi o episódio, aquele episódio das bombas lá para levantar salário de exército. Bom, enfim, fez lá uma loucura. A gente elegeu uma ex-terrorista que ajudou a matar gente e que roubou o cofre do Ademar, entre outros roubos que ajudou a perpetrar. Então, assim, senhores, não será o primeiro político, né, que fez merda, né, na juventude, né, esse tipo de merda, né? Então, agora, não vai conseguir governar. Bom, eu também acho que o Bolsonaro pode criar um período de instabilidade. Agora, a instabilidade já está colocada. Não vai conseguir governar. E o Temer está conseguindo governar? Comprando o parlamento inteiro? Não é só comprando o parlamento. Em benefício próprio. Ele governa em benefício próprio. Em benefício próprio, porque as reformas mesmo elas não vão sair. Elas estão saindo um arrotinho de reforma. Né? Não, o Temer consegue governar. Passada, né? Todo mundo critica a democracia de cooptação, porque o presidente pode comprar o parlamento inteiro. Então, o Bolsonaro também pode governar perfeitamente. Aliás, esse era o outro... 400 deputados, com a maior facilidade. Ele vai ter o seguinte da eleição dele, todo mundo batendo na porta. Todos os partidos bater na porta dele. Então, esse não existe. Esse foi o outro culpado do Estadão, né? Além do judiciário e do Ministério Público, o culpado pela crise é o presidencialismo de cooptação instalado pelo lulopetismo. Senhores, o problema do Brasil é que eles quebraram o Brasil. Eles assaltaram e eles abriram as bocas dos outros partidos mais do que nunca. PMDB, PSDB, todos avançaram no dinheiro público, né? Seja diretamente, seja indiretamente, através do Wesley Batista, que pegava dinheiro do BNDES para repassar para político, né? Então, assim, é um quadro, eu acho que a ameaça à democracia brasileira, ela já está colocada, né? A gente já vive isso, né? Diariamente, né? A ameaça à democracia brasileira é o senhor Lula. É um condenado poder ser presidente da República. E quem tem a obrigação
de impedir essa ameaça é o STF. É o STF, não é possível. O STF. Não, olha, eu não vejo, Diogo, assim, na boa, se um condenado em segunda instância pudesse candidatar, aí é avacalhação total. E aí cria assim, porque todos esses recados que esses milicos estão passando, é isso aí, né? Que eles não vão aceitar que um condenado seja o presidente da República e o chefe supremo das Forças Armadas. Porque isso vai contra a disciplina mais básica de um quartel. Segundo a Folha de São Paulo, numa pesquisa com um viés petista evidente, já que o PT tinha 19% nessa pesquisa aí, 54% dos brasileiros querem o Lula preso. A gente não está falando de rejeição, intolerância. Eles querem o cara preso. Como é que você pode imaginar que isso na presidência da República? Com 10% do voto no Sudeste, com todo o setor produtivo, toda a economia, os setores mais instruídos da população, todos eles querem o Lula na cadeia. Não dá, é impossível. Se o Bolsonaro vai ter uma dificuldade para governar depois de eleito em 2018, imagine o Lula com a população querendo o cara na cadeia. E assim, é engraçado porque é como se não houvesse extrema esquerda, né? Pô, peraí, pessoal. Essa gente estava toda com o Lula. PSOL, PCdoB, né? O PT que tem uma ala furiosa, né? Que espuma esquerdismo, tudo mais, quer fuzilar jornalista, fuzilar capitalista. Sindicato, CUT, MST, Guilherme Boulos. Eu li nos nossos comentários um comentarista que disse assim: o antagonista acha que o moralismo é suficiente, a moralidade é suficiente para governar o país. Não. E aí até um outro respondeu, teve ali um diálogo, digamos assim, entre os comentaristas. Eu acho que o que fez a intervenção foi muito razoável. Não, o que nós defendemos é que a moralidade seja uma condição. É claro que a moralidade não é um programa de governo, mas ela é uma condição sine qua non para que haja uma boa administração. Não é? É isso que a gente defende. Só que ninguém aqui A nossa posição em relação ao Temer é muito clara nesse sentido. Quer dizer, muito clara. No PT, por exemplo, a gente condenava tudo. No caso do Temer, a gente condena a imoralidade que ele representa, mas sem deixar de ver que, de fato, ele prestou um serviço E no início, quando ele assumiu... Quando ele manda embora o Cesare Battisti de volta para a Itália, ele está fazendo bem. Claro. É um bem para o país, é um bem para a moralidade, inclusive. Para a imagem internacional, para as relações diplomáticas, respeito de tratado. Não dá para um terrorista, um assassino. É um bem para a segurança jurídica, inclusive, né? Claro. Isso não pode ser o vale-a-couto de todos os malandros e assassinos e bandidos do mundo. Claro. A gente já tem o suficiente, inclusive. Sem dúvida. Mas não é uma questão de estabelecer uma equivalência entre todos. Existe uma equivalência, sim, moral, ética, criminal, e existem os outros fatores que nos interessam igualmente. E a gente nunca se eximiu de falar qual é a nossa ideia em economia, em administração do Estado, em todas as questões, eu acho, né? Claro. Não existe boa gestão, né, sem um mínimo de moralidade, pessoal. Porque como é que faz? Né? Então, assim, não é programa de governo, mas é uma condição sine qua non. Né? Senão, como é que faz? Aliás, qualquer país civilizado é assim, né? Mas o país não aguenta. Um país, qualquer país, não o Brasil, qualquer país, não aguenta uma devassidão tão alastrada. Não, é inacreditável. Olha, ontem a gente fez um mês que as malas de dinheiro do Gedel foram encontradas.
né? A gente até achou que o Gedel fosse abrir a boca rápido. Agora, pelo que como ele está agindo, né? Aliás, também como Cunha, né? Você imaginar? Aí você percebe que eles têm ali a resiliência do criminoso, contumaz. Né? Porque se tivessem um mínimo, né, de medo, né, de temor à justiça, um mínimo de arrependimento e tudo mais, já teriam aberto a boca. Mas a gente é resiliente, é porque são bandidos. Mas, Né? isso sem dúvida. E também tem outro lado. Eles têm a nítida sensação de que o Temer vai ganhar essa parada e vai sem dúvida. calar Claro, a justiça. Claro. E é isso que o cidadão... de que o cara está manobrando no Palácio do Planalto para que eles sejam inocentes. E todas essas... ninguém se engane, né, que a gente aqui está armando uma teoria conspiratória. Mas todas essas iniciativas que parecem sair assim da cartola, é que se pegar, pegou. Né? Por exemplo, o jabuti que incluíram na reforma política, né, para calar a internet. Na verdade, essa emenda é a emenda anti-antagonista, né? Se você pensar bem, né? Sem querer bancar, mas é uma emenda anti-antagonista. Ou seja, se você tem um veículo, um site informativo na internet, mais empenhado, mais, enfim, assertivo, bom, então, durante a eleição, vamos nos calar, é isso? É tudo combinado para manter a mesma gente, assim como o fundão, assim como as ações nos tribunais superiores para tentar melar a delação. Isso tudo faz parte do mesmo contexto. Né? Bom, isso aí, né? E essa é outra questão interessante, a gente discute na semana que vem sobre a internet, etc. É um bom tema também. Porque... Eu acho até que isso aí não vai colar. Não vai colar. Eu acho que não vai colar, não. Eu acho que o Temer vai vetar, né? Eu espero, né? Porque a pressão vai ser grande. É assintoso, não existe isso. Absolutamente ridículo. Está na Constituição, é o contrário, já que eles são defensores da Constituição. Até porque constitucionalista. Até porque se houver esse tipo de censura, eles vão ter que demitir os seus marqueteiros, né? E as suas grandes equipes de gente, robôs o que mais for, né? De haters e tudo mais, que ficam aí atrapalhando a vida de todo mundo, tentando atrapalhar. Não atrapalham nada. Não. Mas, enfim. Não, enche a paciência. Enche a paciência, né? Mas, enfim, mas não inviabiliza, né? Então, assim, é um país complicado, né? Mas eu acho que identificando os verdadeiros inimigos da democracia, a gente já começa e a população sabe quem eles são. Por mais que a imprensa diga que é o Bolsonaro, a Veja pode vir com a capa dizendo que o Bolsonaro é o inimigo, mas quando você vai ver o Michel Temer com 3% de popularidade, 54% da população querendo a prisão do Lula, é preciso dizer, a população é menos... O Aécio Neves, que foi do que eles imaginam. O Aécio Neves, que quase foi eleito, né, presidente da República, é o cara com maior rejeição. Mais do que o Eduardo Cunha. Mas será que os partidos não veem isso? Eu acho tão extraordinário, Diogo. Como assim? Né? Então não são partidos, né? Simples assim. Bom, até segunda-feira. Tchau, até segunda. Tchau. Tchau.